Vamos ser sinceros, você não está avançando na vida de estudos, não é mesmo? Na verdade, você só está regredindo e vai acabar desistindo. Eu sei, é assim com a maioria das pessoas. Veja, no vídeo de hoje irei elencar alguns pontos de por que a maioria das pessoas não consegue estudar de verdade e acaba desistindo no meio do caminho. Ou pior, nunca começa. Me chamo João Lucas, sou professor, e se esse vídeo for útil a você, considere se inscrever no canal para apoiar o projeto, deixar o seu like e comente aqui e compartilhe com um amigo. Assim você pode ajudar mais pessoas com esse tipo de conteúdo e também aumentar a discussão aqui nos comentários, que desejo ver mais tarde. Veja, saber que você é ignorante e quanto mais você estudar, mais você perceber que você não sabe alguma coisa de fato, ou seja, quanto mais você ganha cultura intelectual, maior é a sua capacidade de perceber o quanto você nada sabe ainda, isso é bom. Como Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo, né? A maiêutica de Sócrates era basicamente isso. Primeiro você tem a parte da ironia, onde o mestre vai confrontar o discípulo que acha que tudo sabe, e aí, quando o discípulo percebe que nada sabe, conhece-te a ti mesmo, ele abre a sua inteligência para aprender algo de verdade. Aí vem a parte da maiêutica, a partir de perguntas, respondendo perguntas, você consegue chegar a respostas objetivas, consegue ter um conhecimento efetivo. Mas não é sobre esse tipo de ignorância que eu quero falar, ou seja, essa ignorância boa de quem estuda de verdade. A ignorância que eu quero falar é o fato de você realmente não aprender, o fato de você estudar e não conseguir avançar. Isso acontece por alguns motivos. O primeiro motivo, eu acho, é que na escola você não aprendeu a estudar. Provavelmente você passou pela escola, você passou mais de 15 anos na escola, você teve acesso a várias disciplinas e, no fundo, você só enrolou. Você ficou empurrando com a barriga. E eu não coloco nem a culpa somente em você. Também o sistema educacional brasileiro não funciona, nós sabemos disso há muito tempo. Existe uma crise na educação brasileira. Há pelo menos meio século, essa crise está estruturada na nossa educação. E se nada for feito, só vai piorar. Mas, mesmo assim, também tem o seu ponto. Ou seja, eu também não culpo somente os professores, porque não tem como um professor, numa sala com 30, 40 alunos, ele conseguir trabalhar apenas o que te desperta um certo interesse. Porque o primeiro ponto dos estudos é isso. É você conseguir se interessar por algo e, a partir do interesse do aluno, o professor, teoricamente, conseguiria trabalhar de forma efetiva com aquele aluno. Então, se o aluno gosta, por exemplo, vamos supor, de jiu-jitsu, o professor iria trabalhar todas as outras matérias com base no jiu-jitsu. Por exemplo, você gosta de jiu-jitsu. Aí vamos trabalhar matemática com base no jiu-jitsu, né? Vamos trabalhar aqui estatística, ler gráficos de como melhorar. Vamos trabalhar aqui um pouco de história, a história do jiu-jitsu. Aí, trabalhando um pouco da história do jiu-jitsu, como chegou no Brasil, o professor iria falar um pouco sobre a história do Brasil. A geografia, tipo, onde tem mais escolas de jiu-jitsu, a influência do Oriente no Ocidente. Aqui já entra a questão da geopolítica, a questão da filosofia. Só que, na prática, o que nós temos na sala de aula são professores sobrecarregados. Professores com 30, 40 alunos. E aí, pensa bem, hoje em dia, uma sala de aula, você tem um horário de aula. E um horário de aula geralmente é 1 hora. Algumas escolas fazem 50 minutos. Se numa sala de aula tem 40 alunos, o professor vai ter, em média, 1 minuto para atender todos esses alunos. E em 1 minuto, o professor não consegue personalizar a aprendizagem desses alunos. Então, na prática, o professor realmente ele se vê obrigado a padronizar todos os alunos. Ele tem que explicar o assunto e esperar que todos os alunos se adaptem à explicação dele. Não tem muito o que fazer. O ideal seria escolas com alunos com turmas menores, que aí com turmas menores o professor conseguiria dar mais atenção para cada aluno de forma individual. Então, quando o professor fala, gente, podem perguntar, eu sei porque eu sou professor. Gente, podem perguntar, fiquem à vontade. No fundo, o professor espera que não, porque se numa sala de 40 alunos, os 40 alunos quiserem perguntar, o professor não vai conseguir dar aula. Aí tem que avançar o assunto, tem que trabalhar o plano de curso que está previsto por lei. Então, na escola, provavelmente você não conseguiu despertar o seu interesse pelos estudos. E você saiu da escola achando que a forma de estudar é a forma que você viu na escola. Aí você tenta replicar isso na vida real e isso não acontece, não funciona. Então, o primeiro ponto é aprender a estudar.
pesquisar por métodos de estudo. E a primeira chave é o interesse. Você aprende aquilo com base no que você gosta. Por exemplo, muitas pessoas aprendem inglês jogando, porque a pessoa não gostou do idioma inglês, mas a pessoa ela quer jogar online, ela quer fazer amigos enquanto joga lá naquela call dela. Então, por um interesse genuíno da pessoa, que é jogar o seu jogo online, fazer parte de uma comunidade, de um círculo social, a pessoa acaba desenvolvendo uma habilidade da escola, que a escola geralmente não consegue ensinar para a pessoa. Geralmente, se você fez inglês na escola, você não sabe nem o verbo to be. Mas, se você quer aprender a jogar para jogar com seus amigos, você acaba aprendendo aquilo. Então, você tem que ver quais são os seus interesses. E com base nos seus interesses, você vai conseguir organizar os seus focos de estudo. Sempre partir do seu interesse, e aí você vai avançando para outros conteúdos. Isso é bem fácil. Depois, na escola, você não teve muitos estímulos. Geralmente, você ia fazer um seminário, o seminário não era muito bom, ou você só ficava vendo aulas expositivas dialogadas, que é quando o professor fala no quadro, ele escreve, você passa o horário inteiro escrevendo junto com o professor, ou quando é semana de prova, você estuda na semana de prova, faz a revisão e faz a prova. Só que se você realmente estudou aquele assunto, se você realmente entendeu uma coisa, não seria necessário essas revisões o tempo todo. Não seria necessário você passar o dia inteiro escrevendo aquilo. Então, a primeira coisa que você tem que entender é, se eu vou estudar de verdade, talvez como eu aprendi a estudar na escola, talvez não funcione para mim. Talvez haja métodos mais eficientes de estudo. E aí, antes de você querer estudar, você deveria procurar por métodos de estudos que realmente funcionam. Nesse canal eu falo um pouco sobre isso. Na verdade, eu falo muito sobre isso. Como estudar de verdade, como organizar uma vida de estudos. Então, esse é o primeiro ponto. Mudar a forma como você vê as coisas. Ver o que te interessa e depois aprimorar como você realmente aprende as coisas. Então, uma vez que eu falei da sua experiência na escola, depois que eu falei que você tem que despertar o seu próprio interesse, no caso seria interessante você realmente se colocar a teste. Não deixar o seu estudo de forma subjetiva. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre o autodidata, e os autodidatas geralmente têm esse problema, que eles estudam muito, mas eles nunca fazem provas objetivas para ver se realmente estão aprendendo um assunto. E aí na cabeça dele ele acha que sabe aquilo, mas no fundo não sabe. Então existe esse ponto fraco quando você está sozinho. Quando você tem um mestre que acompanha você, o seu mestre vai conseguir te dizer se você realmente está avançando ou não naquele assunto. O outro ponto, e aqui talvez seja o ponto mais importante daqui desse vídeo, é você ter responsabilidades. Você procurar por responsabilidades. E quando eu falo responsabilidades, não é motivacional, tipo, você tem que ser responsável pelo seu estudo. Não, é procurar compromissos mesmo. Quando eu era adolescente e quando eu ainda estava na faculdade, eu só ia para a faculdade. Eu não tinha nada para fazer da vida além de ir para a faculdade. Minha mãe me sustentava, dormia até tarde ainda. Veja, eu tinha muito tempo para estudar, mas eu não gastava esse tempo para estudar, porque o tempo para mim não era algo escasso. Como eu tinha tempo demais, eu não valorizava o tempo que eu tinha. Depois que eu comecei a trabalhar, depois que eu virei pai de família, depois que eu comecei a ter pouco tempo para estudar como eu tinha antes, as minhas horas de estudos diminuíram muito, mas o meu estudo melhorou muito, porque agora eu sei que eu tenho pouco tempo para sentar e estudar. Então, quando você começa a ter compromissos além do estudo, você começa a ter responsabilidades, além de ter que ler aquele livro, além de ter que fazer aquela prova, você começa a valorizar as coisas que você tem em relação aos estudos. Olha, eu só tenho 2 horas para estudar. Então, essas minhas 2 horas, eu vou realmente estudar e dar toda a minha vida, gastar todo o meu sangue e suor para aprender isso aqui. Eu me recuso a não aprender, porque eu só tenho essa hora. Se eu não aprender isso agora, eu não vou conseguir gastar mais tempo hoje nisso. Vou ter que voltar somente amanhã. Então, ter responsabilidades práticas é muito importante para você começar também a tratar o estudo como um trabalho, porque as pessoas tratam o estudo como um hobby. Aí você entra na chamada diletância. É aquela pessoa que estuda por prazer. A pessoa ela não quer se especializar em nada, a pessoa só quer ser aquele conhecedor. No fundo, a pessoa é um ignorante que sabe de tudo um pouco. Ou seja, a pessoa ela sabe comentar sobre futebol, a pessoa sabe falar sobre um pouco de astronomia, mas se você cobrar um pouco mais da pessoa, a pessoa dá um passo para trás. Porque ela só estuda enquanto está gostosinho estudar, enquanto está prazeroso.
Quando começa a chegar no estudo de verdade, aquele estudo que faz a pessoa perder a cabeça, aquele estudo que tira o sono porque você não aprendeu aquilo, a pessoa desiste e vai para outro assunto. Isso não funciona. O estudo ele é algo sacrificante. Então, comece a ter responsabilidades. Seja, mas não tenho trabalho, minha vida é só estudar. Comece a lavar louça. Começa a procurar a fazer coisas fora de casa também, sei lá, vai dar catequese. Tipo, procura fazer amizades, círculos sociais, participa de um grupinho de oração, vai fazer parte de um grupo de estudos fora, se compromete com essas pessoas, porque aí você vai começar a dividir o seu tempo. E quando você segrega o seu tempo, você fica com tempo escasso, você começa a valorizar mais aquelas horas de estudos que você tem. Por isso que geralmente pessoas adultas, elas conseguem ter mais avanço nos estudos do que pessoas mais jovens, porque o jovem tem tempo demais. E por ter tempo demais, o jovem valoriza o tempo que tem. O adulto tem tempo de menos, e por isso com o tempo que ele tem, ele faz muita coisa. Esse foi um vídeo de reflexões soltas, ou seja, eu não roteirizei esse vídeo. Eu apenas fui pensando em algumas coisas que eu vejo que atrapalham muitas pessoas. É claro que eu falei muito da minha própria experiência no decorrer desse vídeo, porque eu quero que você comente aqui o que você achou, e se você tem algo a agregar, se você tem algo a discordar acerca desse vídeo, realmente eu quero gerar uma comunidade aqui. Eu quero trabalhar nesse canal com pessoas que desejam levar a vida de estudos a sério. E para isso eu preciso saber também o que se passa na cabeça de vocês. Até mais. Abraços.